Valcir Carrasco está aqui na fila, está com o exemplar do Michel Temer nas suas mãos, vai colher o seu autógrafo. Exatamente. E eu não sabia de uma coisa, ele não abandona o lugar dele na fila de jeito nenhum, nem que a pessoa que esteja na sua frente, a que esteja atrás dele, diga assim, não, você pode ir. Não, da fila eu não arredo o pé. Amaury, eu sou aquele que chego 1 hora antes no aeroporto, 2 horas antes para pegar o ônibus. Eu sou muito Caxias com essas coisas. Valcir, eu queria que você contasse para o meu público como é que vai ser a nova novela das 8 da Rede Globo com Antônio Fagundes, mas que nem título ainda tem. Olha, antes de falar sobre isso, eu quero falar que eu estou muito feliz em estar aqui na fila do livro do Michel Temer. Eu acho maravilhoso que um homem que ocupa o espaço político que ele ocupa se preocupe em fazer poesia. Eu acho que é exemplo para todos nós. Fiz questão de vir aqui e ficar na fila. Poesias calientes. Olha, não são todas calientes, eu estou folheando o livro, lendo algumas aqui, estou gostando muito de algumas, são poesias muito bonitas mesmo. Parabéns, Temer. Olha, quanto à novela, não é que ela não tem nome ainda, a gente tinha um nome, mas por questões jurídicas a gente não pode usar esse nome, que era em nome do pai, porque já está registrado. Então a gente está buscando outro nome, porque a novela remete à família, são histórias de família. Então a gente quer dizer ao público alguma coisa sobre família nesse título. Estamos procurando. A estreia está marcada já? A estreia eu acho que é em maio, início de junho. Eu tenho um pouco de dificuldade nessa data, mas eu acho que é final de maio. Você, o que você tem achado dos remakes? Estou falando do Astro de Gabriela, já exibidos, parece que Saramandá está em produção. Olha, eu gosto muito, porque é uma nova visão sobre o mesmo tema, sobre uma mesma história. Olha, sinceramente, adorei escrever Gabriela, adorei... Eu reescrevi a partir do livro, não a partir da novela original. Isso faz muita diferença, porque no caso do Astro, existiu uma novela que foi reescrita. No meu caso, existiu um livro que foi adaptado novamente. E foi sensacional fazer isso, foi uma experiência realmente muito legal. Tem algum livro seu que vem aí? Bem, tem um livro meu, olha, esse é furo, hein, que eu vou lançar agora em março, chamado Juntos para Sempre. É uma história espiritualista. Juntos para Sempre? Exato. Espiritualista? É. Com inspiração de onde? Olha, essa história é muito maluca. Quando eu viajei para... Mas é verdadeira? Não, quando eu viajei para a África, porque fui lá por conta de caras e bocas, eu durmo muito bem em avião. E eu sonhei com uma história inteira, um romance de começo, meio e fim. Acordei com a história na cabeça. Então eu senti que eu tinha que escrever essa história porque eu sonhei com ela inteirinha. É uma coisa muito estranha. E é o livro Juntos para Sempre. Vai ser lançado pela editora Arqueiro. Bom, Valcir, muito prazer em revê-lo. Prazer é todo meu. Valcir Carrasco.